Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre variáveis globais. Então a gente vai agora abrir o editor de estratégias e vamos começar a programar. Então me acompanhe. Eu estou aqui com o editor de estratégias aberto no desktop que eu havia criado, desenvolvimento de estratégias. E aqui eu vou clicar em estratégia em branco. Nós sempre vamos começar aqui neste início do curso com estratégias em branco para a gente poder exercitar a construção de uma estratégia. Então vou clicar aqui, eu vou mudar o modo em misto para editor, para não ficar vendo o gráficozinho aqui do lado. E também vou ocultar esta barra inferior aqui por meio deste ícone. Pronto, agora eu tenho apenas o editor de texto com a numeração das senhas aqui do lado. Então observem que eu já tenho aqui dois comandos, begin, que em inglês significa começo, end, fim. Então este é o corpo principal do meu programa. Meu programa precisa de ter no mínimo um begin e um end, mesmo que seja vazio. Então vamos salvar aqui como e vamos dar um nome aqui de underline variáveis globais. Salvei. As variáveis globais são o quê? São variáveis que nós vamos utilizar durante a execução do nosso código para armazenar resultados intermediários. Então eu posso dar Enter aqui e vou colocar aqui um bloco muito específico que chama var. Então var significa variable, são as variáveis. Toda palavra que está marcada aqui com amarelo negrito são palavras reservadas para a linguagem NTSL. Então não posso utilizar uma variável que se chama var, porque esse nome var refere-se a um comando muito específico da linguagem, é uma palavra reservada da linguagem. Então var, eu estou separando este bloco aqui de código para declarar as minhas variáveis. E quais são os tipos de variáveis? Eu posso ter uma variável do tipo inteira, que é integer. Então eu posso ter variáveis booleanas, boolean. Nós podemos ter variáveis de casa decimal, float. E nós podemos ter variáveis de texto, que são string. Esses são os 4 tipos básicos de dados que nós vamos utilizar nos programas em NTSL. Para declarar uma variável do tipo inteiro, eu preciso dar o nome. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de número A. Eu preciso dar 2 pontos, em seguida, colocar o tipo do dado, que no caso vai ser integer. Observe que não tem mais aqui agora o sublinhado em vermelho. Então, está apontando um possível erro na linha 3. Por quê? Porque eu não defini o nome da variável que será booleana. Então, posso colocar aqui condição A, 2 pontos, tipo booleana. Para a variável do tipo float, eu vou colocar aqui número decimal A, 2 pontos, float. E para a variável string, eu vou colocar texto A, 2 pontos, string. Então, com isso, eu declarei aqui 4 variáveis de 4 tipos diferentes. Como que eu poderia declarar uma outra variável do tipo integer? Eu posso dar Enter aqui e colocar número B, 2 pontos, integer, ponto e vírgula. Toda linha tem que terminar com o ponto e vírgula. Vai haver algumas exceções no futuro, nós vamos ver, mas aqui na área de variáveis, toda linha vai terminar com ponto e vírgula. Então eu tenho número A do tipo inteiro, número B do tipo inteiro. Eu poderia colocar uma única linha para falar que tenho 2 variáveis do tipo inteiro, número A e número B? Posso. Eu posso recortar esse texto aqui, número A, vírgula, número B, essas 2 variáveis são do tipo inteiro. Posso deletar a linha 3. Isso daqui também é uma declaração válida. Então, como que você vai declarar uma variável por linha, 2 variáveis por linhas? Esse tipo de organização fica a seu critério. Então, você pode organizar o código da maneira que você acha melhor. Em linguagens mais simples, como é a linguagem NTSL, eu gosto de adotar um padrão para a nomenclatura das variáveis. Por exemplo, toda variável inteira eu gosto de colocar um i na frente. I, eu já sei que é uma variável inteira. E o próximo caractere é maiúsculo. Então eu tenho o i número A, eu tenho o i número B. O booleano eu coloco um B na frente, B condição A. Um float eu coloco o F na frente, F número decimal A. E uma string eu coloco o S na frente, S texto A.
Então, quando eu tiver um código mais extenso e olhar para o nome da variável, eu já vou saber o tipo dela, sem ter que ficar rolando o meu código para cima e para baixo. É uma prática de programação que se utiliza em linguagens assim mais simples e que eu acho que funciona muito bem. Vamos agora fazer um exercício para poder entender como que são inicializadas essas variáveis globais. Qual que é o primeiro valor atribuído a elas, antes do programa fazer qualquer coisa? Então vamos descobrir isso por meio de depuração de código. Então aqui no corpo principal do meu programa, deixa eu dar um zoom aqui no nosso código, eu vou colocar aqui um simples comando. Vou colocar aqui plot, é uma função da NTSL que nós vamos ver em breve. E vou plotar aqui qualquer valor, vou plotar o número 1, só para a gente poder ter a execução deste programa. Vou colocar então um breakpoint aqui na linha 8. Vou dar um zoom out, vou salvar nossa estratégia e vou executar. Então observem que aqui na parte de baixo apareceu a lista de variáveis. Eu vou expandir este painel. Observe que nós não temos aqui nenhuma variável. Então, por alguma razão, o código que executa o programa NTSL, ele não listou aqui nenhuma variável, talvez por questões de otimização. Como as variáveis não foram utilizadas, ele nem chega a instanciar, a criar essas variáveis. Então, vou interromper aqui e vou dar uma colher de chá aqui para o nosso código, então, para a gente poder ver isso acontecendo. Eu vou falar aqui i número a. E é bom que nós vamos ver aqui como atribuir valor às variáveis na execução do programa. A atribuição ela é diferente da definição. Na definição a gente coloca 2 pontos. Aqui na atribuição, no corpo principal do programa, nós vamos colocar 2 pontos igual. Então aqui eu vou estar atribuindo um valor à variável i número a, que é do tipo inteiro. Vou atribuir a i número b o valor 30. Vou atribuir a b condição a, 2 pontos igual, um valor que deve ser true ou false, porque é uma variável booleana. Você observa que se eu colocar 4, vai dar erro aqui no nosso código. Se eu verificar o meu código, vai dar um erro aqui, ó. Tipo diferente do esperado na linha 10. Linha 10 é a atribuição de b condição a, o valor 4. Então aqui eu tenho que colocar false ou true. São as duas condições possíveis. São 2 valores possíveis para uma variável do tipo booleano. Eu também posso definir aqui uma condição. Posso colocar aqui i número a é igual a i número b. Vou colocar aqui entre parênteses para ficar mais legível. Então, o resultado desta condição será o valor da variável booleana b condição a. I número a é igual a 13. I número b é igual a 30. Depois que executar a linha 8 e 9. Então, não vai ser igual. Essa condição aqui é falsa. B condição A vai receber o valor de false. Vamos colocar aqui diferente. Diferente seria menor, maior. Esse tipo de conhecimento eu espero que você já tenha visto lá nas aulas do curso básico de lógica de programação. Então, se você não viu, volta lá no curso básico de lógica de programação, assista 5 aulas antes de seguir aqui com o curso. A gente vai precisar desta base para você acompanhar. Nem sempre eu vou fazer esse retorno ao nível mais básico de explicação para poder seguir. Aqui, nessa primeira aula, eu estou indo mais devagar, mas a tendência é que a gente comece a acelerar o nosso ritmo aqui de apresentação de conteúdo. Então, atribuí o valor a b condição a. Agora, eu vou atribuir um valor a f número decimal a. Eu vou fazer o valor desta variável ser igual a i número b dividido por i número a. Então, o resultado dessa divisão vai ser atribuído a f número decimal a. Por fim, eu vou definir o valor da variável stTexto a. No caso, stTexto a é uma string. Então, eu vou usar 2 pontos igual e vou definir string com 2 aspas. 2 aspas duplas, né, no caso. Então, eu vou colocar aqui nel trader bot. Esse vai ser o valor da string stTexto a. Então, observe que eu declarei as variáveis que eu vou utilizar no meu programa desta forma aqui. Então, eu preciso dar um nome, 2 pontos, tipo, ponto e vírgula. Posso colocar mais de uma variável, mais de um nome,
para o mesmo tipo, posso declarar mais de uma variável numa mesma linha. Aqui embaixo, a partir da linha 7, eu tenho o corpo principal do meu programa, onde eu vou atribuir valores a essas variáveis. Eu não posso criar variáveis entre a linha 7 e a 15 no corpo principal do programa. A criação das variáveis é apenas dentro do bloco var. Agora estamos prontos para verificar o código. Vou clicar aqui. Percebam que não tem nenhum problema e eu vou executar. Então agora nós estamos vendo aqui no canto inferior esquerdo os valores das variáveis. Nosso breakpoint já está aqui no plot 1. E o meu objetivo é saber o valor dessas variáveis antes que eu atribua o valor. Então vou interromper aqui e vou colocar o breakpoint na linha 8, ou seja, antes de executar este comando. Vamos executar e agora eu tenho a lista aqui de variáveis. E número A, que é do tipo inteiro, começa sempre com o valor 0. Então os inteiros começam com o valor 0. Esse texto A está vazio. Então as strings sempre começam vazias na inicialização de um programa NTCL. B, condição A, está com valor falso. E F, número decimal A, está com valor 0,00. Ou seja, por meio do depurador de código, nós verificamos aqui qual que é o valor inicializado para as variáveis de acordo com o tipo. Agora vamos executar aqui passo a passo o nosso código, por meio do comando aqui próximo, ou pelo atalho F3, para a gente ver a atribuição aqui das variáveis. Então eu vou dar F3 e observe que eu atribuí ao número A o valor 13. E aqui a gente consegue observar isso na lista de variáveis. Agora eu vou atribuir o valor 30 a I número B. Então eu vou dar F3 e apareceu 30. A próxima linha, a linha 10, que será executada, vai atribuir à variável B condição A, que é do tipo booleana, o resultado desta condição aqui. I número A diferente de número B. 13 é diferente de 30? Sim. Então isso aqui é verdadeiro e aqui B condição A deve ser verdadeiro. Então vamos dar F3, B condição A passou a ser verdadeiro. E por fim, o número decimal A vai ser a divisão do I número B pelo I número A, ou seja, 30 por 13, que vai dar 2 e alguma coisinha aí. Então vamos dar F3, 2,31. Um ponto importante a ressaltar é que a precisão numérica de uma variável tipo float é muito maior do que apenas 2 casas decimais. No entanto, a lista de variáveis, e se você exibir isso no gráfico, sempre vai exibir com 2 casas decimais. Por fim, vou dar F3 aqui, vai vir para o comando plot, onde eu vou plotar o valor 1. E eu vou encerrar agora aqui a execução. Com isso, a gente encerra aqui a apresentação do que é o bloco de variáveis globais, como que a gente declara e como que a gente atribui valores às variáveis. Eu vou deixar alguns exercícios depois de cada aula deste módulo para que você possa praticar tanto a declaração como a atribuição de valores. Nos vemos na próxima aula e até!